Então, vamos lá, crianças. Meu dedo tá melhorando por causa do band-aid. Então, vamos lá, crianças. Hoje nós vamos trabalhar com história. Só que antes da gente começar na apostila, nós vamos trabalhar a página 135, 136 e 137. Lembrando que hoje é dia do soldado. Aí o pai do André trabalha no batalhão, né, André? Aí você quer contar para os seus colegas por que ele ganhou a medalha? Pô, não sei. Deve ser em comemoração, alguma coisa, né, Lado? Depois você pergunta e você conta pra gente. Ele é bem avançado, essas coisas. Tá, aí você depois pergunta para ele e conta pra gente, tá? E eu coloquei um videozinho lá no grupo de pais, explicando por que a gente comemora o Dia do Soldado no dia de hoje, dia 25 de agosto. Só um pouquinho, Maria. Depois vocês acessam lá, assistam, e para vocês verem, tá bom? Oi, Clarinha. Por que é Dia do Soldado? É em comemoração ao Duque de Caxias, ok? Então vamos lá, senão a gente... Oi, Pedro, tudo bem, meu amor? Então vamos lá, compartilhando aqui. História, tá, Pedro? Na página 135, tá? A importância da preservação. Nós trabalhamos muito a parte de preservar o patrimônio, a importância do patrimônio, não é? Que ele vai contar para a gente a história do que aconteceu. Geralmente, marcou um momento da história. Como está acontecendo agora, nós estamos passando por um momento importante, que é essa pandemia que está acontecendo, vai ficar registrado na história. E vocês são parte... Bimestre? Oi, André. É o terceiro bimestre, qual página? Terceiro bimestre, apostila de história, que está junto com a de português, na página 135. Tá? Então, lá na página está assim. Repete para mim, por favor. Qual página que é? Página, apostila de história, que está junto com a de português, na página 135. Do terceiro bimestre, tá? Então, vamos lá. A importância da preservação. Por que é importante? Por que é tão importante preservar esses patrimônios? Tem alguém com o microfone aberto aí? Fecha para a tia, por favor. Porque senão depois fica difícil para a tia estar falando. Ok, crianças, vamos lá. Fala, Maria Clara Renan. Porque conta um pouco da nossa história. Sim, é muito importante porque conta um pouco da nossa história. Então, tá lá assim, ó. O patrimônio histórico-cultural deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para que a comunidade e para a humanidade. Então, quer dizer, ela é importante para aquelas pessoas que moram ali perto e para o resto da humanidade, para conhecer um pouquinho mais sobre a história daquele local, daquele país. Os patrimônios contam histórias de um tempo que já passou, por meio de seus bens. Então, é parte integrante da história, já passou. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O primeiro aí é o mausoléu do soldado constitucionalista no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O que é um mausoléu? É o lugar onde ele está enterrado. Construíram esse monumento onde está esse soldado enterrado. Por que será que eles fizeram essa homenagem? Porque aconteceu um fato muito importante ali, né? Foi a Constituição, para se fazer a Constituição do Brasil, houve muitos conflitos, algumas pessoas queriam, outras não, mas tudo se fazia muito importante para que a gente tivesse as nossas leis, as leis que regem o Brasil até hoje. Ela recebeu algumas modificações, mas o básico dela ainda continua, ok?
Os Arcos da Lapa, lá no Rio. Por que que é um monumento importante? Nesses arcos, era transportado água de um lugar para o outro. Fala, André. Não? Tá. De um lugar para o outro. Foi um momento importante, uma coisa importante que, né? Um lugar ali precisava de água, não tinha, e eles conseguiram fazer esse transporte através desses arcos. A água, os dutos de água passavam, né? Lá dentro, e aí eles conseguiam a água. Depois aqui tem o Museu Paranaense do Palácio São Francisco, lá em Curitiba. Então, aqui também deve ter muita história daquela época, história de como que Curitiba foi formado. Lá teve várias, né, no sul do Brasil, teve várias guerras importantes lá. Então, está tudo registrado lá. Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, também é uma ponte muito importante, ela liga, porque Florianópolis ela é cheio de braços, né, do mar lá. Então, para se passar de um lugar para o outro, foi um marco importante. Deve ter outras histórias lá também, coisas importantes. A cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Tiradentes, ele foi um homem muito importante, ele lutou muito para a abolição da escravatura, para, né, o Brasil estar como ele está hoje, né, pela liberdade. Espera aí, só um pouquinho. Deixa só a tia terminar, eu tiro o compartilhamento e a gente fala. E o Teatro Amazonas também, que mostra uma época muito rica, lá da exploração da borracha, da seringueira. Agora vamos lá. Já faz tempo que eu tô falando. Tá, meu bem, vamos lá, vamos por parte. Eu vou seguir e vou chamar. Oi, Marina, vou chamando vocês. Continua com a mãozinha aí dando o sinal para ti que eu vou chamar. Maria Clara Renó. Por isso que tem o dia de Tiradentes? Sim, meu amor, por isso que tem o dia de Tiradentes. Ele foi muito importante na história do Brasil. Se você procurar lá no Google quem foi Tiradentes, depois se te achar um videozinho, eu mando para você conhecer um pouquinho mais. Samuel. Você tá falando que o coronavírus entra pra história, é porque ele matou um monte de pessoas, e, tem no mundo inteiro? Quem? Faz a pergunta de novo. No começo da aula, você tinha falado que o coronavírus ia entrar pra história, e é por causa que... Não, porque tá sendo um momento atípico, Samuel. Tá sendo um momento diferente, olha. Aulas online, as pessoas, né? Houve, sim, muitas pessoas que morreram. É uma pandemia, como foi a gripe espanhola. Ela vai ficar registrada na história. Daqui a alguns anos, eles vão falar assim, quais as pandemias grandes que tiveram? Coronavírus vai entrar, tá bom? E também a quarentena, a gente nem pode abraçar a mudou os hábitos, muita coisa. Deixa eu ouvir agora. Só teve na Espanha. Davi Knapp. Essa cidade de Tiradentes fica aqui? Fica em Minas Gerais. É uma cidade... Que dia de Tiradentes? Oi? Que dia? dia? De Tiradentes? É comemorado porque Tiradentes foi um inconfidente. Ele foi uma pessoa importante que ajudou na parte política do Brasil, tá? Ana Laura. Tia, na Páscoa eu viajei para Tiradentes com meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente alugou uma casa em frente à igreja, essa igreja que está aparecendo. Legal. Aqui perto. Legal, é uma cidade histórica, né? Clarinha, pode falar, Clarinha. Eu gostava de ficar catando aquelas pedrinhas brilhantes que tinha. Oi, Clara. Você sabia que as pessoas que vão nessa ponte de Hercílio Hercílio Luz.
quando elas vão lá, é muito perigoso elas caírem para fora, porque tem um lago bem profundo. Tem, o lago lá é enorme, não é? Eu também já passei lá. Maria Clara Oliveira. A ponte. Ercílio Luz. Ercílio Luz. Tem essas cordas assim por cima. É porque é o estilo que ela foi construída, né? Tá bom? A tia vai ver algumas informações sobre cada monumento desse e mando para vocês, tá? Malu, você queria falar alguma coisa? Ô tia, a pergunta do Samuel lá é a gripe espanhola. O que é isso? É como se fosse a pandemia do coronavírus hoje, só que foi Uma gripe depois de uma guerra. Foi depois de uma guerra. Aí muitas pessoas, Samuel, a tia tá falando, muitas pessoas morreram, só que foi há muitos anos atrás, tá bom? Foi no começo do século, 1900 e alguma coisa, tá? E morreu um vídeo que o futebol fraco depois da guerra. Peraí, gente, só um pouquinho, ó. O André tá falando, o Samuel tá falando junto, a tia não consegue entender. Fala o Samuel, depois o André. Eu vi um vídeo que a gripe espanhola foi a causa deles cancelar o futebol. Sim, Fala, Andrezinho. A gripe espanhola matou muito, porque depois da guerra todo mundo já estava bem fraco. Isso, mas foi uma pandemia também. Fala, Clarinha. Tia, além da gripe espanhola, antes mesmo dela, acho que um pouco antes, teve o Titanic, o navio que foi considerado que nunca ia afundar e afundou. O Titanic foi um caso de navegação, né? Por exemplo, a gripe espanhola, o coronavírus, é uma pandemia, são coisas um pouquinho diferentes, mas ficaram para a história. E se você olha nos filmes, de vez em quando tá passando até o filme do Titanic, ele mostra como é que foi as pessoas. Muitas daquelas 1.500 pessoas, 6 só foram salvas, 6. É verdade, amor. Maria Clara Renó. Essa ponte, aquela... Ercílio Luz. Ercílio Luz, pessoas passavam por cima ou não? Era só cano? Não, você está falando do Arco da Lapa. Sim. Era só a água que passava. Era um duto de água para transportar água. Tá bom? Mas ficou como patrimônio histórico lá. Ok? Então, vamos continuar aí, crianças. Essas foram as imagens da página 135. Aí, esses são o patrimônio histórico material, construções. Agora, nós vamos dar alguns exemplos dos imateriais que a tia falou. Por exemplo, lá no Nordeste, na Bahia, um patrimônio histórico deles, já é tradição deles, é o acarajé. É um tipo de bolinho com feijão lá, que eles comem. Eu nunca experimentei, mas é um patrimônio deles lá, tá? A festa do boi bumbá também é uma festa que é um patrimônio histórico imaterial. Não tem jeito de você pegar, né, uma festa, mas ela acontece todos os anos. O artesanato, a cerâmica, né, que os índios fazem, que nos quilombos faziam, então também é um bem. Só que isso é um material, a gente pode pegar e guardar de recordação. Sim, meu amor. Não é um material. Mas ele não se você fez e guardou, ele é seu. Não é aberto ao público. Por exemplo, não é todo mundo que vai ver que você tem uma cerâmica na tua casa. Tá? Por isso que ele é considerado imaterial. A roda de capoeira é outro. O queijo aqui em Minas Gerais é um patrimônio porque é uma tradição que passou
né? De pai para filho. Então, Minas Gerais é conhecido como o estado do queijo, do pão de queijo também. O pão de queijo é um patrimônio. O pastelzinho de milho aqui de Itajubá, tá? Então, vamos lá. O frevo, lá na Bahia, no Recife, é um patrimônio também, tá? Aí embaixo tá assim, ó. Existe um lugar que cuida do patrimônio brasileiro? Sim. Ele é o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que protege e promove os bens culturais do país, garantindo sua permanência e conhecimento para as novas gerações. Então, existe um instituto que cuida disso. Ele é responsável por estar cuidando desses patrimônios, para que eles fiquem para a humanidade, para que a futura geração conheça isso, saiba a importância de tudo isso, tá? Aí nós vamos lá na página 137. E no diálogo aí, tá? Diálogo do texto. Qual é a importância de se preservar o patrimônio público de uma cidade ou país? Por que é tão importante se preservar? A resposta... Para que mais pessoas possam ver. E conhecer a história, né? Pode falar, Davi, que Para a próxima geração. Para a próxima geração. Isso. Por que é importante? Para que a próxima geração, né? E mesmo a geração presente, para que a gente conheça a história daquela cidade, a história daquele país. Então, a resposta é a seguinte: os patrimônios históricos, eles contam histórias de um tempo que já passou. Gerações Z para a geração. Tia. Oi, Rafael Grilo, pode falar, meu bem. Rafael, abre seu microfone para mim. Então, a resposta daqui é o quê? A resposta é o seguinte: os patrimônios contam histórias de um tempo que já passou. É a resposta da pergunta aí, número 1. Por que eles são importantes? Porque eles contam uma história de um tempo que já passou. Ô, tia, fala aí de novo a resposta. Tá. Os patrimônios contam história de um tempo que já passou. Marina, tudo bem, amor? Sim, tia. Ana Júlia, tudo bem, Ana Júlia? Ok? Vou repetir a resposta. Os patrimônios contam história de um tempo que já passou. Tia, fala só a parte depois. Histórias. Ah, de histórias de um tempo que já passou. Ô, tia. Fala, Rafael. Passou é com S ou com C cedilha? 2 S's. Eu só escrevi assim, para a próxima geração. Não, mas o que é para a próxima geração? O monumento histórico? Para quê? A resposta tem que ser completa. A pergunta está falando assim, por que o patrimônio é importante? O patrimônio conta histórias de um tempo que já passou. Fala, Larissa.
Como que foi feito esses monumentos? Oi, amor? Como que foi feito essas casas, praças? Como que eles foram feitos? De acordo com por exemplo, lembra do Ipiranga que a tia mostrou? O Museu do Ipiranga? Ele foi construído por quê? Ele foi construído com tijolo, com tudo. Mas por que ele foi construído? Para as pessoas lembrarem, para as pessoas saberem que naquele lugar aconteceu uma coisa muito importante. E aí eles reuniram, fizeram o projeto, reuniram e construíram. Respondi a sua pergunta, Larissa? Sim. Ok, amor. Maria Clara Renan. O Guilherme tá tocando de... O meu avô, ele era ele que arrumou o lixão de Itajubá. Eu li lá. Ele contribuiu. Então, assim, quando as pessoas forem estudar sobre a história de Itajubá, né, que existia lixão, não existe mais, quem foi que idealizou, quem foi o responsável por essa mudança? Vai aparecer o nome do seu vovô. Ó, que legal! Então, vamos lá, crianças, que nosso tempinho está correndo. Aí, depois, no número 2, está assim: observe as imagens a seguir e pinte os círculos de acordo com a legenda abaixo. Azul, quando for um bem material. Amarelo, quando for um bem imaterial. Por exemplo, esse tipo de telefone que fica no museu é um bem material ou imaterial? Material. Então, vocês vão pintar a bolinha dele de azul. Tá? Oi, Marina. Olha. Abre o microfone, amor. Marina, abre o microfone. Fala, querida, e abre o microfone. Tia, sabe na página que a gente está agora, né, no 2? E não... É porque eu só escrevi os patrimônios. Ah, contam história. Tá. Contam histórias de um tempo que já passou. Ok, tia. Tá? Então, vamos lá. Essa dança... Oi, fala da Viknap. A estátua, o monumento de Carlos Drummond de Andrade é um monumento material. É azul também. Por que que ele é? Porque ele está lá, todo mundo pode ver. Tem gente que já fez a feiura de pichar ele, de estragar ele, eles tiveram que restaurar. Mas ele foi, né? É uma pessoa importante, Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, eu tenho 2 bolinhas azuis, a do telefone e da estátua. Tá? Aí, a cirandinha é um bem material ou imaterial? Imaterial. Então, ele é amarelo. Tá? E o frevo também é amarelo. Então, vocês vão ter 2 azuis, 2 amarelos. Tá? Tia. Oi. Porque o Carlos Drummond de Andrade, foi importante. Ele é um escritor muito importante. Ele contribuiu muito para a literatura do nosso Brasil. Tá? Ele é escritor, ele é muito importante. Ele tá vivo? Não. Aí, crianças, no 3... É porque, tia, acho que ele era do século 80. Ok, Davi, deixa só te explicar o terceiro. O 3, escolha uma festa tradicional da sua cidade ou do seu país e represente-a no espaço abaixo, tá? Um desenho.
no número 3. O que vocês podem desenhar ali? Festa junina, carnaval. Fala, Maria Clara. Também aqui a gente tem tradições que os nossos antepassados trouxeram. Sim, meu bem. Sim, muito bem. Mas eu quero que vocês escolham uma festa. Tem várias. Não é festa de aniversário. De aniversário, não. É uma festa popular. Pode ser festa de Páscoa? Pode ser a procissão. Procissão pode ser. Como assim? Tem a procissão de Corpus Christi, que eles enfeitam as ruas. Mas aqui está pedindo... Ô, Mariana, aqui está pedindo uma festa. Aqui está pedindo uma festa. A tia pediu uma festa. Festa de Natal. Natal. É uma comemoração religiosa. Mas é uma festa, pode ser também. Só que a tia está pedindo uma festa popular, tá, Mariana? Que muitas pessoas ali estão participando. Então, eu vou fazer essa. Natal pode? Natal pode? Natal é uma festa religiosa, mas assim, a maioria nas suas casas, com as suas famílias. Eu quero uma festa popular, que muitas pessoas participam, que não sejam da mesma família. Festa junina. Se você no Natal na escola, pega a gente no Natalzinho lá na escola. Vamos lá, vamos pegar mais do folclore, tá? Festa junina, carnaval. Tia, eu ia fazer festa julina, eu fiz junina. Tudo bem, meu bem. Ó, o nosso tempo... Nosso tempo está terminando aí, tá? Caprichem no desenho, que às 3 horas a gente volta. Fala, Larissa. Tem 2 coisas. Pode fazer mais de um? Pode, amor. Divide aí no meio e faz mais de um. Eu posso ir no banheiro? Pode, querida. Aí, ó, se cair, 3 horas a gente tá de volta, tá? Uhum. Então tá. E a gente tem nosso compromisso, Larissa. Fala, Pedro. Que compromisso? Ai, depois vocês ficam sabendo. É compromisso meu e dela. 4 Fala. minutos. Fala, Pedro. 4 minutos. 4 minutos? Então tá, eu vou encerrar para vocês capricharem no desenho seu. Fala, Henrique. Quer falar alguma coisa, amor? Desenho. Tá, joia. Capricha no desenho que às 3 horas a gente volta, tá? Sim, já fiz no desenho. Tá bom. Ó, beijinho, até às 3. Tia, Oi, Samuel. e acredito que teve uma guerra que